De volta com o nosso Você Bonita, com uma aula de Vivi Sanches, nossa nutricionista referência, com todos os segredinhos para chegar no final do ano mais sequinho, né? E saudável, né? É fundamental. E nós vamos falar dos chás agora, já tem perguntinhas do público. Vamos lá. Chás. Olha que quero saber tudo de chá. Ai, gente, que eu amo. adoro chás, né? Então eu trouxe chás termogênicos que vão auxiliar no emagrecimento. Tá. Quem são esses chás termogênicos? O chá verde, a gente consegue colocar o próprio café. Então, ele vai ajudar nesse sistema. Eu trouxe o chá verde, que é o mais, assim, o mais comum. Tá. Até pronto a gente já encontra em supermercados, tá? Então, que é esse primeiro aqui. Qual que é a ação dele? Pode reparar, até mesmo o café e o chá verde, quando você consome, você sente aquela quentura. Porque ele eleva a temperatura. Então, ele auxilia ali com as propriedades dele a ação termogênica, né? De acelerar o metabolismo. Lógico, né? Que não adianta a gente comer um hambúrguer, uma pizza ali todo dia e tomar o chá, né? É igual a famosa água com limão, né? Então, precisa ter uma dieta que auxilie nesse sistema para ele ser ativo. E você pode tomar até ali 1 litro ao dia. Que bom. E você pode tomar antes da atividade física? A gente só não pode, com certeza, ele é um excelente pré-treino. A gente só pede para evitar as pessoas com pressão alta, pessoas que têm ataque cardíaco, alguma alteração cardiovascular, para evitar o estimulante, assim como o café, tá? Certo. E temos um outro chazinho, 2, aliás, que eu adoro, tá? Porque essa é uma dica incrível, até para pós-cirúrgico também, que é para eliminação de retenção hídrica, que é o chá de hibisco e chá de cavalinha. Misturar os dois? Pode fazer os dois juntos, uma colher de sopa de cada para 1 litro de água fervido. E pode tomar ali de 500 ml a 1 litro ao dia, tá? Só não é indicado para pessoas que têm ali a pressão baixa, porque ele inclusive é um tratamento para controlar, né, os níveis de pressão arterial aumentada. Que interessante. E para quem tem alguma coisa renal? Também a gente pede que evite, não consuma esse tipo de alimento, porque ele estimula a diurese, né? Então ele traz ali fatores também antioxidantes, que também acabam baixando ali o sistema, né, da pressão e eliminando ali aquela retenção hídrica. Entendi. Então, cavalinha com hibiscos. Com hibiscos. Qual outro? E os maravilhosos ali também, né? Aqui, ó, o de canela, esqueci de falar. O de canela também entra junto com o chá verde. Também tem ação termogênica. O chá de camomila, erva doce, cidreira, são incríveis esses chás, porque eles têm uma ação relaxante. Que também precisa, né? E também podem até ser utilizados durante o dia para controlar a ansiedade, porque eles diminuem os níveis de cortisol, hormônio do estresse. Que pode ser alterado pelo estresse do dia a dia, também com a privação de sono. Então ele auxilia ali para que você relaxe, diminua aquela ansiedade para entrar num sono profundo. Porque qual que é a importância do sono? Muitas pessoas não conseguem emagrecer porque tem um sono irregular, sabia? Tem mais fome. Exatamente. Então, por exemplo, grelina, leptina, testosterona, tireoide, são os hormônios ali que ativam, né? São repostos durante a noite. É como se a gente fosse uma bateria, descarregou durante o dia e à noite precisa recarregar com a produção desses hormônios, que são hormônios que vão controlar ali a nossa saciedade no dia seguinte, inclusive. Olha só, então, por isso que é tão importante e fica uma ótima dica aí. Por exemplo, a hora que dá vontade de um docinho, antes de atacar o docinho, toma um chazinho de camomila. Ajuda. De repente. Controla a ansiedade também, ajuda inclusive, né? Como diminui o sistema de cortisol, quando você tem um cortisol ativo, que é o hormônio do estresse, você fica ali em busca do quê? Né? De beliscar alguma coisa, né? É o seu corpo em defesa, buscando algo que cesse e alivie ele. Por isso que as pessoas vão pro doce. Entendi. Que vão liberar hormônios do prazer e momentaneamente vai cessar aquele estresse, mas depois vem aquele ciclo vicioso de novo. Porque aí volta de novo, você não está tratando o cortisol, né? Então, para quem busca ali as beliscadas, os docinhos ou até de outros alimentos, o chá também ajuda pra caramba nesse sentido. Erva doce, cidreira e camomila. Delícia. E todos são maravilhosos. Muito gostoso, muito. Falando em chá, vamos pro shot. O shot. Você trouxe shot também. A gente começou de trás para frente. O shot da imunidade, tá? Em jejum é uma excelente dica, porque melhora a absorção. Nosso intestino tá paradinho ali, né? Não teve ação de digestão ali naquele período, né? Da madrugada para manhã. Então é um shot que vem com vitamina C pura. Ação antioxidante pura e ação anti-inflamatória. A cúrcuma, inclusive, tá? Diversos estudos já identificaram que ela controla o nosso sistema cognitivo. Memória, concentração, e ela é o melhor anti-inflamatório. Por exemplo, para tratamento de candidíase, cistite, rinite alérgica, sistema imunológico, ela é maravilhosa, tá? Gosto muito. Quanto? A cúrcuma você pode colocar em torno de uma colherinha todo dia de chá. Pequenininha. Não tem problema. Inclusive, temperar os alimentos também.
tá? Para quem não gosta, porque ela tem um saborzinho mais restritivo, né? Mas misturar assim, acho que na saladinha fica gostoso. Glutamina também tem uma ação ali de limpeza da nossa microbiota intestinal. Então ele eleva o sistema imune. O intestino é a nossa base, né, de tudo. Sim. Então ali acontece a absorção de nutrientes, 70% do sistema imunológico, oxidação de gorduras para serem eliminadas. Então o sistema de queima de gordura já inicia lá. Entendi. Né, de eliminação. E aí de glutamina a gente pode colocar no mesmo shot? Também, 5 graminhas dá uma colher de chá. Própolis também, que também vai ativar o sistema imunológico, ele é maravilhoso, anti-inflamatório, tá? E o limão. E a base limão. Vitamina C pura, né? Então um shotzinho de manhã vai controlar o sistema e ainda vai ajudar na termogênese, porque são ali alimentos termogênicos, vão atuar na aceleração do nosso gasto energético. Então acordou, já sabe o que tem que preparar. Esse shotzinho. E é tudo fácil, hein, gente? Tranquilo. E trata a gripe, trata tudo aquelas... E a quantidade é essa mesmo, a gente já colocou nesse copinho, que é isso aqui. Isso. Ou limão, tem gente que gosta de pôr um pouquinho mais de água, mas eu coloco um limão inteiro e toma. Tá tudo certo. E tem perguntinha pra Vivi, que já tem mais dicas, inclusive desse sanduichinho aqui, tá todo mundo de olho nele. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Maribel, um beijo pra você. Tem alguma sugestão do que comer antes do treino? E essas perguntas de antes do treino são maravilhosas, eu sei que a Vivi adora responder. Daqui a pouquinho a gente te conta. Mas fizeram pergunta de pré-treino, né, a Maribel? A Vivi adora. Adoro. Falar de treino, se é pré-treino, se é pós-treino. Falou em treino, Vivi adora. Vamos já, então. Gente, é uma pergunta incrível, né? Porque ninguém sabe, né? Todo mundo pergunta, Quantas vezes a gente já tá ali com aquela preguiça de treinar e chega na academia e bate aquele sono? Então. Foi o alimento errado que foi colocado. Então, olha que pergunta incrível. É verdade. Né? Você precisa, é Maribel, né? Você precisa de um alimento energético para que você consiga ali manter a sua atividade de 40 a 1 hora, bem, do começo ao fim, tá? Então, temos inclusive alimentos energéticos. Quais são? Né? Sempre em composição termos fibras, proteínas e carboidratos. Mas é o carboidrato que vai trazer essa energia. Sim. Tá? A energia ela sempre vem proveniente de 6 a 8 horas atrás. Tá. Mas se acaso a pessoa ela quer comer algo antes, porque ela não comeu muito bem, né, lá atrás, sempre incluir carboidratos complexos, carboidratos ricos em fibras. Tá. Porque a fibra vai trazer aquele controle da glicose devagarinho para ela não ir com grandes impactos e velocidade alta na corrente sanguínea. Entendi. Porque quando ela vem com impacto grande, que é o alimento sem fibra, a absorção é rápida. A glicose sobe numa velocidade e despenca. Quando ela despenca, é a tal da hipoglicemia reativa, aquele soninho que a gente sente depois da pizza, da lasanha, da feijoada, né? Que a gente come, tá felizão, e aí passa meia hora todo mundo assim, no sofá de casa. Olha só, isso é verdade. Você precisa do contrário, o alimento que propõe ali energia constante para você. Batata doce, arroz integral, né? Sempre incluir as fibrinhas. Isso aqui é incrível, depois eu vou trazer a receita. Que é farofa de sementes. Um mix de sementes, ou a própria chia, a aveia, que são fibras que a gente pode salpicar nas frutas também, para potencializar a quantidade de fibras. Essas frutas seriam boas para um pré-treino? Ótimas, excelentes também. Agora, quem gosta, por exemplo, do pãozinho, do sanduíche, como é que a gente pode fazer? Pode ser também. Esse aqui, na verdade, ele é um lanche de pão sem glúten. Eu ia te perguntar do glúten também. Então aproveita, vamos falar de glúten junto. Esse, por exemplo, também é uma opção de lanche de pré-treino. Porque aqui compõe a fibra, tem chia, tem cenoura, coloquei cheiro verde, aí tem o pãozinho que ele é integral, tem a ricota. Então, também pode ser uma excelente fonte de pré-treino, tá? O glúten, vou dar a minha opinião, né? O glúten, todos os dias, ele realmente é um alimento inflamatório, né? Porque ele vai trazer ali uma estrutura de microvilosidades, inflamações na nossa região intestinal, tá? E nem sempre você precisa ser um intolerante a ele para você responder a inflamações. É verdade. Tem pessoas que têm distensão, tem pessoas que têm rinite, tem pessoas que têm candidíase, herpes, ativam as rosáceas, dermatites ali, né? Então depende muito, flatulência, aquele intestino preso ou solto demais. Então depende muito. O legal é flexibilizar um pouquinho, né? É a gente mudar um pouquinho, não ficar só no glúten todo dia. Um dia um pãozinho de farinha de arroz, um dia o pãozinho que você gosta da padaria, um dia o pão de farinha de amêndoas. Hoje no mercado, gente, a gente tem uma gama imensa, né? Tem as receitinhas de pãozinho. E a receitinha com o ovinho e a farinha você já consegue fazer também. Então, a ideia é para quem não é celíaco e não tem ali uma questão de sensibilidade muito grande, pode comer, mas não todo dia, todo tempo. Porque vai facilitar sim o emagrecimento.
emagrecimento, né? A gente ter essa variação de alimentos, né? Maravilhosa. Vamos para a próxima perguntinha? Olha lá. Por isso que eu peço para ela dar a opinião dela de coisas polêmicas. Aí, Eliana, obrigada, um beijo. É verdade que as famosas canetinhas, na verdade, colaboram com a perda de massa magra e não de gordura? Eliana, você foi bem para a pessoa certa também, porque são assuntos polêmicos. Exato. E a Eliana entrou no assunto que a gente ia falar das medicações, né? Exato. Que existem sim. Então, hoje tomou uma proporção, essa divulgação, né, disseminada das canetinhas, né? Elas auxiliam o emagrecimento? Sim, mas com acompanhamento médico e nutricionista. É verdade. Porque não adianta a gente tomar a canetinha e continuar comendo menos, Então. mas o alimento que inflama. Exato. E muitas vezes nem comem, as pessoas não têm apetite, porque inibe realmente. Então a pessoa ela passa ali dias muitas vezes sem se alimentar. Quando ela para o procedimento, esse tratamento com a caneta, ela volta com as compulsões. Há sim uma perda de massa magra se não tiver acompanhamento nutricional, porque muitas vezes o paciente que a gente acaba indicando, ele sempre vai seguir à risca a dieta que passamos. Mas se ele pega a canetinha, né, que hoje muitas não tem receita, não né? tem receita, então olha o perigo, né? E aí quando ela começa a utilizar, ela não tem apetite. O que ela faz? Hoje eu vou pegar um moranguinho só, porque hoje eu estou sem fome. O que vai acontecer? Ela não está ali suplementando a via muscular dela, porque as proteínas também têm um papel importante na regeneração. Sem dúvida, de tudo, tecidos, tudo. Então nós precisamos da nossa taxa metabólica basal, é o que a gente precisa de calorias para sobreviver. Se você não bate essa quantidade, o corpo ele retrai, ele começa a entrar em catabolização, porque não está tendo ali uma reposição de glicose. O que ele vai fazer? Não estou tendo energia, não estão me trazendo, eu vou pegar da minha reserva. Músculo. Ele nunca vai pegar gordura, ele vai pegar o músculo primeiro. Né? Então, pode ir perdendo. Fora a desidratação, uma série de problemas que vêm associados. Né? E a Mas questão é um risco. das canetinhas, é claro, quando a gente pensa numa pessoa que ela precisa perder muito peso, e dependendo ali, né, da indicação, vai ser muito positivo, mas faz todo sentido o que você está falando. Então, a pessoa para de comer, a parte dela nutricional, se ela for fazer um exame de sangue ali dias depois, ela vai estar desnutrida. Exatamente. E em algum momento vai ter um efeito rebote de alguma coisa. Com certeza. Né? Já durante o tratamento já tem. No pós é pior ainda. Tem Né? que então tomar é muito cuidado. complicado. Elas funcionam, mas tem que ter acompanhamento. Tá certo. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Adriana, um beijo. Quem tem esofagite e refluxo pode tomar o shot? Normalmente eu não indico, mas isso varia muito de paciente para paciente, né, indivíduos, tá? Normalmente a cúrcuma e o limão, ela pode sim, se a pessoa tem ali uma gastrite associada e já tem um histórico de refluxo muito intenso e está ali em crise, a gente pede para evitar, tá? Mas se é uma pessoa que ela tem de vez em quando um refluxo, porque às vezes ela janta tarde, já vai dormir e aí acabou trazendo esse refluxo, não tem problema. Mas se isso é constante na vida dela, por isso que precisa de uma análise, uma avaliação médica, nutricional, exames, para a gente identificar o grau dessa inflamação. Entendi. Tá? Mas normalmente, alimentos mais ácidos, a gente pede que evite, principalmente em jejum, tá? Se tiver com o estômago forradinho, aí tudo bem, né? Mas em jejum e em crise é um risco. Vamos aproveitar, antes da próxima pergunta, falar desse prato maravilhoso, que é uma sugestão de prato, e da questão das calorias do dia, Vivi. Exatamente. Essa é uma excelente opção de almoço e jantar, porque aqui a gente consegue reunir, né, os legumezinhos, as folhas, né, que tem os fitoquímicos, que são antioxidantes maravilhosos, né, a batata doce, que tem uma complexidade maior em fibras, e eu coloquei aqui ou a batata doce ou arroz 7 grãos, que é um mix, né, de sementes também no arrozinho, potencializa as fibras, e o peixinho. Eu trouxe aqui uma tilápia empanada na aveia. Ah, boa dica, que tem a fibra, né, que você tem falou. a fibra também, né, eu empano porque às vezes a pessoa fala, tem muita gente que tem restrição, o cheiro, o gosto de peixe, você empana e fica uma delícia. Parece que ele está ali mesmo, bem crocante. E pode substituir tanto por ovos quanto por frango. Então, é um excelente grupo de macronutrientes, né, nutritivos, para o seu dia a dia. A carne branca, ela é mais leve. A digestibilidade dela é mais rápida também, né? Porque a carne vermelha leva ali quase 3 dias no nosso intestino parado. Tem mais gorduras, né? Então, acaba inflamando, principalmente no período noturno. Então, a carne branca e a complexidade destes carboidratos com fibras são excelentes para o seu emagrecimento. E quando a gente pensa na questão das calorias do dia, é individual. É individual, precisa ser calculado, né? Precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a pessoa ela restringe muito o corpo, ele entra em sistema de alerta. Porque você não está suprindo a quantidade que ele precisa para sobreviver, porque a gente precisa de caloria para pensar, né? Para caminhar, exercer. Quando você restringe muito, o corpo ele pode entrar em um sistema de alerta e quando você inclui, ele pode converter e retrair esse alimento como fonte de gordura de reserva. Entendi. E então, guarda, ao invés de queimar,
ele guarda, então né? não pode restringir muito. Então, o ideal é sempre procurar um nutricionista para calcular a sua dieta. Para fazer o cálculo de tudo isso. Mas tá bonito. Prato e acessível, né? Como você disse, tem as trocas, ovinho, franguinhos, quem não quiser o peixe. E tem mais perguntinha do público, olha lá. Nath, obrigada, um beijo. Quem toma anticoncepcional pode fazer o uso do chá de cavalinho e hibisco? Não tem problema, não tem estudos que comprovem, tá? Já saíram estudos como ser o hibisco abortivo, mas no caso de anticoncepcionais, não. Até eu acredito que auxiliaria, porque o anticoncepcional, ele retém líquido na mulher. Inclusive, gente, mais uma dica, anticoncepcional, ele infelizmente é uma medicação que ainda ela é bem disseminada e é uma medicação que atrapalha demais, não só o emagrecimento, mas o ganho de massa, o rendimento, o humor, a disposição. Que eles bloqueiam os níveis de testosterona. Isso que eu ia falar. Então, o problema ali é na automaticamente, testo, né? A testosterona é o hormônio que regula a sua taxa metabólica, tanto para uma queima de gordura, quanto para um ganho de massa, e ele tem esse bloqueio. Então, por isso que as mulheres têm dificuldade de emagrecimento quando fazem o uso dos anticoncepcionais, tanto orais quanto os DIUs de hormônios, né? Tem mais perguntinha, olha lá. Falo, gente, ela bomba, aproveitem. Emiliana, um beijo, obrigada. Dicas para quem está na menopausa, acumulando gordura na barriga e com dificuldade para emagrecer. Menopausa também, né? Eu falo que a mulher, gente, depois os homens acham que a gente é tudo louca, né? Porque a nossa vida é cíclica de hormônio, sabe? Hormônio desce, hormônio é uma loucura. Assim, fica né? mocinha, hormônio, né? A engravida é hormônio, né? Pós-hormônio, menopausa hormônio. Vive no hormônio, a gente vive louca, né? Mas enfim, eu amo ser mulher e tá tudo certo, a gente arruma tudo depois, né? Mas enfim, a menopausa, ela traz níveis em queda de estrogênio, de testosterona, e por isso a mulher, ela fica ali com um pouco maior de retenção, porque realmente a taxa metabólica dela muda completamente. Então, esse acúmulo de gordura que ela disse, provavelmente sim, se ela não estiver suplementando e repondo os hormônios devido e regularizando, né, através de um médico que vai poder fazer isso para ela, ela com certeza tem a taxa metabólica mais diminuidinha, a dificuldade de emagrecimento é maior e se ela coloca alimentos inflamatórios, piorou a situação. Então, esse acúmulo de gordura pode ser de alimentação, alterações hormonais, então por isso que precisa, assim, é muito difícil dar a dica, mas essas são excelentes dicas de alimentos anti-inflamatórios para você incluir no seu dia. E retirar aquilo que a gente sabe faz muito mal. A gente não colocou aqui, mas é o açúcar, a fritura, né? Se ativar mais de 4 vezes na semana, lembrando sempre, a semana tem 7 dias. O corpo, ele consegue se manter em equilíbrio, que a gente fala homeostase e saúde, se você tem bons hábitos na maioria dos dias. Então, de 7, 4. Atividade física, 4. Se alimentar bem, 4. Dormir bem, 4. Né? Então, deixar para dormir mais tarde, de final de semana. Uma coisa diferente, exatamente. Uma vida aí você social. Consegue eliminar gordura, ter melhor rendimento, saúde e ter ali a manutenção mesmo da saúde em dia, né? Tá certo. Tem mais perguntinha. Cris, obrigada, um beijo. Quem tem aumento na creatinina, pode tomar o shot com limão ou só com água? Não tem problema, pode fazer o consumo, não é esse o problema. A gente precisa controlar os níveis de proteína. Então, através da avaliação, subiu a creatinina. Por que subiu a creatinina? Então, a gente precisa identificar. Então, normalmente é o controle maior de proteínas e a própria hidratação, muitas vezes. Entendi, falta água, né? Exatamente. É um marcador renal. Também. Creatinina é tipo um marcador renal. Né? Então, as pessoas ainda ficam com essas dúvidas, mas normalmente precisa de uma análise, né, para ver se realmente a dieta está bem equilibrada. Normalmente as pessoas fazem consumo muito ali, evidente de carne vermelha todos os dias. Entendi. Que também pode prejudicar aí o aumento da creatinina. Temos 2 minutinhos e dá tempo, hein, Glaucia? Até o final com a Vivi, olha lá. Vanessa, obrigada, um beijo. Tenho pressão baixa, usei o chá de cavalinho e não me senti muito bem. Por qual posso substituir? Exato, a gente acabou de falar, Você né? falou. A cavalinha e o hibisco também não podem ser introduzidos aí por conta da pressão. Então, mais indicados são chá branco, camomila, erva doce, são os excelentes chás. A cidreira, maravilhosa também, para controlar os níveis aí de pressão. E se a gente aumentar o consumo de alimentos ricos em água, também vai ser legal. Exatamente, que muitas vezes é a falta de hidratação também que pode causar, né, essa indisposição, essa tontura, esse cansaço. Por isso que precisa de uma análise realmente, né? E sempre pesquisar, né? Mas eles têm dificuldade, porque hoje é muito disseminado, é tanta informação, né, que as pessoas ficam realmente perdidas, né? Temos 1 minuto, mas vai dar tempo, hein, Glaucia? Bem rápido. Eu já vou dar o Instagram dela, @ClínicaSanches_. Marisa, um beijo, obrigada. Como tomar esses chás? Um tipo por semana ou pode intercalar cada dia um?
Não, pode intercalar. Por exemplo, o hibisco depende muito de protocolos. Quando eu estou com um paciente, eu tento seguir um protocolo de 21 dias, cavalinho e hibisco. Mas é uma pessoa que tem um sono irregular, ela não tem problema algum dela colocar erva doce, cidreira e camomila. Então, ela pode sim variar. Uma pessoa que está num processo de emagrecimento e eliminação de retenção, também pode intercalar. Então, o chá verde durante o dia, ela coloca o hibisco de manhã, à noite o de camomila. Se não tiver nenhum tipo de restrição de pressão arterial, né, gravidez, não tem problema, ela pode introduzir qualquer um, mas é sempre legal a gente ter um acompanhamento. E ver como a gente se sente, né? Toma ali 2 dias e sente o corpo, né? Porque cada pessoa responde de um jeito a determinado alimento. É verdade. Arrasou mais uma vez. Tem que voltar, né? Mas ela volta. @Clínica Sanches _, @Clínica Sanches _ você encontra o trabalho de Vivi Sanches, que é uma simpatia, sabe tudo. E eu adoro quando você tá aqui. Obrigada, viu? Eu fico muito animada, eu fico assim, ó, grudada também, aprendendo igual vocês. É muito bom. Maravilhoso.